Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Kits de Cirurgia Guiadas presentes aqui no Brasil. No vídeo anterior, a gente falou da Implacil e nesse vídeo vamos falar da SIM, Kit de Cirurgia Guiada da linha Strong. Ao final da cirurgia guiada, eu pretendo fazer a instalação dessa coroa, então espero que todo o planejamento esteja correto e saia tudo perfeito para que essa coroa seja parafusada aqui no kit. Seguindo essa sequência de vídeos onde eu demonstro os kits de cirurgias guiadas presentes aqui no Brasil e alguns deles até uso no meu consultório diariamente, hoje vamos estar falando da SIM, que é um que eu uso com frequência no consultório. O kit da cirurgia guiada SIM, ele apresenta dois andares. O primeiro andar, onde temos todas as fresas, chaves, e no andar de baixo temos uma bandeja com sedutores de anilha, torquímetro e outros redutores de anilha e profundímetro, que eu vou entrar em detalhes. Bom, voltando aqui na sequência de fresagem, algo que eu acho interessante que acompanha esse kit é o punch rotatório, ou removedor de mucosa. Logo aqui já podemos perceber que tem dois tipos de anilha, a de 3,5 e a de 4,5. O removedor de mucosa, ele é só um cilindro com a ponta cortante dele, que ele serve para remover a gengiva. Isso é interessante quando a gente vai fazer cirurgia guiadas. Eu tento sempre fazer no consultório sem retalhos. Então, cirurgia guiada eu tento fazer sempre sem retalho. Isso daqui ajuda bastante. Depois seguimos a sequência normal de fresas, né? Aqui a gente vai ter dois tamanhos de fresa, a longa e uma curta. Qual que é a diferença? A longa, a gente vai ter esse ombro aqui, né, esse encaixe, que ele vai encaixar aqui no safety drill. Então, quando eu aperto aqui, a chave já vem aqui o safety drill, já vem aqui na chave, certo? Bom, então nesse kit podemos perceber que a gente tem dois complementos de fresas, as fresas longas e as curtas. A diferença é que a fresa longa ela vai ter aqui o encaixe para você estar encaixando o safety drill, esse ombro aqui. Então se a gente pegar aqui o safety drill, a gente vai usar o implante de 13, então eu coloco e eu não preciso olhar o que significa esse safety drill. Ele me delimitou agora aqui, dessa altura até a ponta da fresa em 13 milímetros, evitando que eu perfure mais do que o necessário. Vou deixar por enquanto o safety drill aqui, que a gente já vai usar ele. Já na fresa curta, a gente percebe que não tem o espaço para o safety drill. As fresas curtas estão mais indicadas nas áreas posteriores, onde a abertura de boca do paciente muitas vezes é limitada. Mas a gente mesmo assim vai ter as marcações aqui na fresa, como está descrito aqui nesse esquema. Então são 7, 8,5, 10 e 11,5, que são os implantes que tem na linha Strong. Esse mesmo kit você consegue fazer todos os implantes dessa linha. Então, o Colimorse, HI e HE. Bom, aqui do lado esquerdo a gente vai ter a fresa de fixação dos pinos de ancoragem, que aqui nesse caso eu vou acabar não usando porque é um caso de unitário. Vou demonstrar no outro vídeo um caso de paciente estentado completo, mas eu demonstrei o uso da pino de fixação no vídeo anterior, então volta lá que vai estar demonstrando. Mas eu não uso pino de fixação em pacientes dentados, eu prefiro fazer o guia um pouco mais justo e não vejo necessidade de um pino de fixação para pacientes dentados, beleza? Então aqui são os pinos de fixação e aqui a gente tem as chaves, os conectores de chaves para instalação de forma manual, mas eu já volto neles aqui. Então, depois que terminamos o ciclo de perfuração,
gente vai ter 3 chaves aqui, então, do HE, cone Morse e o HE. Qual que é a diferença dessas duas linhas aqui? As em cinzas são para anilhas de 4.5 e as em azul aqui é de anilha para as anilhas de 3,5. Então, ele apresenta uma única chave, certo? Então, essa daqui é a chave de instalação com motor. E depois eu consigo colocar um conector que se encaixa nessa chave. E aí sim eu coloco no torquímetro e faço a instalação manual. Mas eu já volto no final da demonstração, a gente vai demonstrando eles. E aqui é a diferença. É a mesma chave, só que um conector mais longo e o conector mais curto. E aqui, como você pode ver, a cor também combina. Tudo que está aqui em azul mais claro é da anilha 3,5, que ele é mais fino. E esses que estão em cinza são dos conectores das anilhas 4,5, beleza? Agora, olhando a parte de baixo do kit, a gente tem os redutores de anilhas, certo? Como você pode reparar, temos dois lados, né? Então, os redutores de anilha que estão do lado esquerdo são para as anilhas de 4,5. Já do lado direito, a gente vai ter o profundímetro, um redutor só que vai ser para usar com as anilhas de 3,5, até porque as anilhas de 3,5 você não vai usar no máximo até o implante 3,5, né? Então aqui a gente tem um redutor de 2.0, de 3,5 e depois você já vai com o implante. Esse último aqui são os machos de rosca. Então a gente vai ter tanto para as brocas de 4,5, ou seja, essa última broca, 4,5, você pode ver que ele entra certinho aqui no redutor de anilha nesse tambor. Ou, cadê a de 3.8 e a de 3.8, tá certo? E esse redutor de anilha aqui são para as anilhas de 3,5, mas eu não vou fazer uma demonstração hoje, então não tenho a de 3,5. Bom, aqui, isso daqui é algo muito importante de estar observando. As opções de instalação das anilhas são de H5 e H6,5. O que significa H5 e H6,5? H5 significa que o implante, a distância da parte de baixo da anilha até a mucosa do rebordo, até a plataforma do implante, vão ser 5 milímetros. Mas a distância do topo da anilha até a plataforma do implante são 9 milímetros. Já de 6,5, você vai ter mais 1,5 milímetro aí de diferença. Por que é importante saber no planejamento qual anilha você usou? Porque, se você reparar aqui, a gente tem duas chaves com alturas diferentes. Para o HE, por exemplo, uma de 5 e uma de 6,5. Então, se você fez o planejamento com a anilha de H5, você tem que usar a chave de instalação H5. Senão, o que vai acontecer? Se você se confundiu e usar a anilha H6, significa que você vai enterrar esse implante 1 milímetro a mais. Ou, se o contrário acontecer, você usa a anilha H6,5 e você usar a chave mais curta da anilha H5. Esse implante vai ficar 1,5 milímetro aquém do planejado. Um ponto interessante da gente analisar nesse caso que eu achei legal para escolher para fazer o cirurgia guiada, essa demonstração, é que a gente olhar, ele tem uma perda vestibular deixando uma região de lâmina de faca, esse rebordo. Por que isso é interessante? Um rebordo desse, muitas vezes, é o motivo de uma imprecisão na cirurgia guiada. Porque a gente acha, cirurgia guiada, só vou colocar o guia e fresar e pronto, já era, tudo isso e já não vou ter nenhum problema. Pois é. Nesse estudo recente, que mostra 3 tipos de sistema de cirurgia guiada, não de sistema, mas de anilhas, uma usando o padrão normal, né, com anilhas metálicas,
redutores de anilhas, a outra só com o redutor de anilha e outra sem anilha, só com o tambor na broca. E com o rebordo, onde seria feita a cirurgia, reto 45 e 60 graus. O sistema de anilha, com redutor de anilha ou não, com anilha ou não foi significativamente diferente na pesquisa. Mas o rebordo inclinado, sim, esse sim teve uma grande diferença. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse caso. E assim tem uma broca que eu já vou mostrar, que eu acho muito interessante, que ela evita a gente cometer esse erro. Bom, aqui a gente vai estar usando um guia de cirurgia guiada, que não é o normal, né? Normalmente é transparente. Como aqui é só para teste e demonstrativo, eu fiz ele com uma resina qualquer aí, uma resina de modelo. Assim como também o provisório, foi uma resina de modelo, só como teste, para fazer um demonstrativo. Para pacientes parcialmente edêntulos, que é o caso que a gente vai fazer hoje, eu não uso pinos de ancoragem. Eu faço um guia com uma retentividade mais forte e ela fica apoiada no próprio dente. Tá vendo que deu um clique? E aqui, muito importante quando estiver fazendo o seu guia cirúrgico, é manter essas janelas de abertura em cada distal ou mesial dos dentes, que assim a gente consegue conferir se o guia está exatamente assentado onde foi planejado, assim como aqui na região distal. Uma regra também que eu gosto de usar na cirurgia guiada de pacientes parcialmente dentados é sempre a regra de 2 dentes vizinhos, ou seja, se a minha cirurgia está sendo realizada aqui, eu vou usar 2 dentes vizinhos para distal e 2 dentes vizinhos para mesial como área de suporte. Isso também já foi demonstrado nesse artigo científico, que vou deixar aqui no card, também demonstrando qual foi a melhor distribuição de guia para parcialmente desdentados, certo? Então, em casos como esse que eu estava comentando, que o rebordo tem uma lâmina de faca, a primeira broca que eu vou usar vai ser uma broca niveladora de osso. Consegue ver que ela tem toda a parte ativa dela na ponta, de forma que ela vai deixar plano aquela região. Essa broca, ela precisa do redutor de anilha de 4,5, que é esse aqui no canto direito da segunda parte do estojo, da parte de baixo do estojo. Então ela vai deixar aqui e vamos parafusar aqui, beleza? Uma coisa que eu estou fazendo ultimamente, eu não estou usando a anilha metálica nos meus guias. Eu uso direto o diâmetro externo dessa anilha, que é de 5 milímetros, que aqui vai estar 5 milímetros também, então eu encaixo direto no modelo, no guia cirúrgico, sem anilha. Então isso já é uma realidade também, em até kits que não sejam feitos para isso, mas dá muito certo. Eu gosto de fazer dessa forma. Então vamos lá, passar a primeira broca. Essa é a niveladora. Bom, então arrumei uma luz aqui, vai dar para ver melhor. Aqui a gente tem 2 listras, tá vendo? Uma de 1 e 2 milímetros, que é o máximo que a gente também precisa para entrar nesse modelo. Então eu vou entrar 1 milímetro e vou conferir se já vai dar a estabilidade necessária para colocar a broca. Então, vamos dar uma olhada. Bom, é algo que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado se for uma área que a gente quer preservar o osso, mas sim, no caso que a gente vai fazer um implante de 4,5, sai daqui uma broca de 4,5. Às vezes a gente não precisa entrar tanto, mas você consegue reparar que a gente mudou o perfil agora do rebordo. Antes ele estava um rebordo
com uma lâmina de faca, o que acontece? A broca, na hora que ela entra ali, ela pode escorregar para vestibular e a cirurgia inteira sair imprecisa. Agora, com esse platô, quando eu colocar minha broca lança, eu tenho certeza que a minha broca não vai se movimentar. Então, vamos para as próximas fresas. Então, ó, seguindo aqui a linha do kit, vamos pegar a broca de 2.2. Como a gente vai estar usando o implante de 13 de comprimento, eu vou pegar aqui o stopper de 13. Eu, durante a cirurgia, normalmente também não costumo usar esse stopper. Eu prefiro olhar ali no próprio olho, né? Aqui no caso é a última listra. Mas aqui vamos seguir os stoppers. Eu não preciso nem olhar, só manter firme a mão. Agora a gente viu que a broca não teve o risco de escorregar e cair onde a gente não queria. Vamos até tirar o guia aqui, vamos ver como ficou. Isso, tá vendo? Ficou exatamente no meio que foi onde a gente planejou e gostaria que fosse. Então, vamos para os próximos passos. Então, agora é de 3, a broca de 3,0. Também com um stop de 3,0, que também serve para o 3.3. Opa, esqueci o redutor de anilha, estava vendo que estava muito mole, muito frouxo, né? Então, 3.3. Algo interessante de ver, por exemplo, a gente está com a broca 3.3 e ela é um azul mais escuro, então ela bate com a mesma cor que está aqui no kit, né? Então, azul escuro. A primeira era cinza, então batia com a cinza. Eu acho isso muito interessante, para a gente não cometer nenhum engano. Mas até mesmo se a gente escolher pegar uma broca errada e tentar colocar aqui, ela é feita com um espaço tão delimitado, certinho para caber essa broca, que você não vai conseguir encaixar. Ou quando ficar muito frouxo, que nem foi o caso agora, eu falei, puxa, tem alguma coisa estranha, tá muito solto aqui a broca. Então você já consegue perceber que fez algum erro. O ideal é não ficar pondo e tirando dessa forma, né? Ou quando fizer com uma forma mais controlada, porque não sei se deu para reparar nesse vídeo, numa das vezes que eu puxei um pouco lingualizando, né? Isso já geraria alguma imprecisão no nosso planejamento. Então, passar a broca de 3.8, essa broca aqui não vai ter o stopper. Deixa eu só conferir se o de 3.3. Eu realmente não uso esses stoppers. Ele serve aqui o de 3.3, não é de 3.8. Eu realmente não uso os stoppers no dia a dia. Então agora, terceira broca, cor amarela. Vamos pegar o handle de cor amarela. E agora vamos para a última broca, a de 4,5, que é o implante que a gente vai fazer. Aqui eu vou fazer a de 4,5 porque esses modelos costumam dar retenção muito forte. Então eu vou fazer a de 4,5 só um pouquinho para ajudar na instalação do implante. Então a broca aqui de 4, né? O implante de 4,5 a gente vai ter a broca de 4. Então ali a cor roxa da broca, o redutor de anilha também roxo. Você vê que toda vez que tá fazendo esse barulho, significa que ele não está reto ao paralelo ao longo eixo do planejamento que a gente esperava. Significa que ele está batendo nas paredes do redutor de anilha. Então, sempre entra mais paralelo. Tá vendo quando o som fica mais tranquilo, a gente não está encostando, batendo
no redutor de anilha. Beleza. Então essa foi a última broca. E vamos para a instalação do implante. Aqui na instalação do implante a gente tem as chaves de HE, Cone Morse e HE. Em cima a gente tem uma aqui que no meu caso elas estão fora do kit, elas estão em outra utilidade no momento. E a gente tem duas fileiras. Então a fileira de cima e a de baixo. O que significa a fileira de cima com a de baixo? É a altura da anilha que ela foi planejada. Então aqui nesse esquema que a gente consegue ver aqui na caixa, o que significa? A H5 significa que ela está a 5 milímetros do rebordo do paciente, a base da anilha. E a de 6,5 significa que ela está a 6,5 milímetros de offset, de distância. Isso a primeira vez que eu fiz cirurgia guiada, eu acabei ficando confuso e peguei a broca errada. A chave errada. Então o que aconteceu? Eu tinha feito uma cirurgia planejando com a altura de 4,5 e eu peguei uma chave de 6,5. Então ela vai enterrar 1,5 milímetro a mais do que o esperado. O que aconteceu? Como eu já tinha chegado no topo da perfuração daquela cirurgia, ficou faltando esse ombro da chave encostar até o final. E até o final. Então, aqui no caso tá batendo. Mas ficaria nessa situação aqui, certo? E foi isso que aconteceu comigo. Então, muito importante a gente saber qual que é a altura que está a anilha. Nesse caso aqui, eu fiz usando a anilha com offset de H5, certo? Então eu vou usar a chave aqui com o stop de H5. Então cadê o Cone Morse? Vou mudar aqui a velocidade do motor de implante para instalação de implante. Ok, 20 newtons. Ok. Implante em posição. Aqui que é o momento um pouco crítico que eu acho da cirurgia guiada. Porque aqui agora a gente tem que manter firme a mão, porque falta que 2 milímetros para esse tambor aqui da fresa entrar na anilha e manter a posição. Então aqui é uma posição que a gente tem que manter firme. Deixa eu desligar a luz. Okay. Até o momento que entrar aqui no guia. Agora aqui a gente está tranquilo, ele vai só seguir a própria posição do guia. Bom, aqui já deu 20 newtons. Olha, uma imagem bem legal que fica. Posicionamento bem alinhado. Beleza, agora vamos terminar o resto na mão, porque eu não quero forçar o meu contra-ângulo. Agora uma coisa legal também são esses conectores para contra-ângulo. Então encaixa aqui na chave e a própria chave de instalação. Então agora a gente tem que descer até esse ombro descer, encostar ali no guia. Bom, então essa é a hora da verdade. Isso é um problema que costuma acontecer na cirurgia também. Quando dá um torque muito alto, fica difícil de tirar a chave de dentro da boca do paciente, né? Algo que eu esqueci de explicar um pouco antes. Tá vendo bem aqui que tem essa marquinha aqui, ó, essa bolinha? Vamos ver se dá pra ver. Tem um marcador rotacional.
Então, normalmente, o que é esse marcador rotacional? Ele vai estar me mostrando a indexação do hexágono dentro do implante. Por que isso é importante? Principalmente nesse caso que de fazer uma carga imediata, eu preciso que a última volta do implante esteja exatamente alinhado com o que foi planejado na prótese. Normalmente esse marcador fica aqui eu posso colocar ele aqui no guia, só que eu acabei não colocando. Só que eu sei que eu coloquei eu sempre deixo esse indexador do hexágono para vestibular. Então aqui no caso, eu sei que eu posso ir mais um pouquinho, porque ainda não está 100% alinhado na vestibular como eu normalmente vejo. Então, vou dar mais um toquinho. Aí, pronto. Bom, então agora que a gente acabou toda a parte da instalação do implante, vamos para a hora da verdade, né? Vamos ver se de fato o nosso provisório vai entrar. Opa. E entrou, ficou na posição que a gente esperava. Só precisava de um antagonista para saber como ficou a oclusão, né? Mas é isso. O fluxo de fresagem do sistema da SIM com uma carga imediata. Isso na rotina clínica de fazer uma carga imediata da maneira que eu demonstrei aqui, isso é algo bem difícil de acontecer, de não ter nenhuma interferência, nenhuma imprecisão durante a cirurgia, de bater assim, o contato interproximal também é algo não muito tão preciso quanto aqui no modelo. Acho que para fazer múltiplos, como carga imediata de implante, eu acabo achando um pouco mais fácil por conta do manipilar, mas agora com um HI, o cone Morse, com conexões que aceitam tão poucas interferências no eixo de inserção, eu acho um pouco mais difícil que isso, uma realidade clínica assim, de bater de primeira. Mas o que eu costumo fazer principalmente ao posicionamento final da geometria do implante, muitas vezes durante a cirurgia é difícil a gente ver na boca do paciente, e até mesmo essas bolinhas aqui na chave é muito pequena de enxergar. Então, o que eu costumo fazer, eu deixo essa parte aqui do cone Morse, ou do HI, sem o antirrotacional. Como é um provisório, eu não vou me importar muito que ele vai estar girando, porque até o próprio dente vizinho vão acabar segurando essa rotação. Mas assim, me facilita durante a cirurgia guiada, com carga imediata, principalmente para provisório, região anterior. Ou eu também costumo fazer com as aletinhas aqui do lado e faço a captura em boca. Essas eu não faço mais, eu prefiro fazer do jeito que eu falei agora, de deixar sem o antirrotacional na conexão interna do implante, que é mais fácil de acertar na boca do paciente. Mas claro, leva uma curva de aprendizado. Clinicamente, esse resultado que a gente teve aqui em modelo demora um pouco, mas é plausível de fazer uma carga imediata com cirurgia guiada, com pouquíssimo ajuste, pouquíssimo tempo de prótese pós-cirúrgica, que é a parte que mais incomoda tanto o dentista
quanto o paciente já está cansado, quer ir embora. Ainda mais o risco de contaminação, todo aquele leito cirúrgico, como fazendo captura, resina flow ou resina acrílica, né? Isso pode dar toda uma interferência na cicatrização do nosso implante. Então é sim possível fazer uma cárie imediata com cirurgia guiada de unitário.